Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma apresentação especial aqui com a Marciane Votrich. Ela vai falar sobre dores na coluna. Então, a Márcia é fisioterapeuta, osteopata, acupunturista e consultora de bem-estar. Vocês vão ver a aula maravilhosa que ela preparou hoje para vocês. Márcia, é tudo contigo. Seja muito bem-vinda e gratidão por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Ju, eu que te agradeço o convite. Fico muito honrada em poder estar aí com vocês, ensinando e aprendendo, né? Afinal de contas, é uma troca aqui que a gente faz bem bacana, né? Bom, pessoal, então, como a Ju falou, né, eu trabalho na minha área, né, nesse ramo de saúde há 21 anos, e quando os óleos essenciais surgiram na minha vida, foi uma coisa muito legal, porque agregou a uma necessidade que eu tinha. Eu consigo ajudar o meu paciente até determinado ponto, né? Aquela dor que ele apresenta, ela é multifatorial, na verdade, ela não tem uma causa única. E justamente por isso que os óleos essenciais, eles entraram, né? Então, eu consigo trabalhar usando eles para cuidar da minha saúde, da saúde do meu filho, né? E também para poder recomendar que os pacientes utilizem em casa, para atuar justamente naquelas causas que a gente, no dia a dia, dentro do consultório, não consegue. Atuando no emocional, no físico, no bem-estar, e isso com certeza vai se refletir, né? De uma forma ou de outra na saúde, na qualidade de vida. Então, é importante que a gente consiga sempre associar óleos essenciais e também cuidados com a saúde, né? Não adianta a gente se alimentar mal e usar um óleo essencial para melhorar a digestão. Não adianta a gente usar um óleo essencial para dor na coluna se a gente não está buscando a causa dessa dor. Então, hoje eu vim falar justamente da causa, né? Ou algumas causas, não tem como citar todas, senão seria muito, a gente ia se prolongar demais. Então, pode passar, Ju, por favor. Bom, como eu falei ali, né, não são todas as causas que constam aqui nessa página, até porque são muitas, mas algumas mais comuns que a gente pode citar, né, principalmente hoje em dia, a má postura, né. Essa má postura, ela vem em função dos hábitos de vida, pelo sedentarismo, as pessoas hoje em dia estão mais usando celular, computador, sedentárias, e isso tem gerado realmente uma queixa muito maior, né, nos últimos anos. Com a pandemia, isso piorou também. Aquelas reuniões em que as pessoas se deslocavam acabam sendo mais em casa, no trabalho. Então, é um fator, é um dos, eu diria, um dos principais, né, das causas de dores na coluna. Uma outra causa que é a idade, por quê? A idade, ela gera os desgastes, né? Com o tempo, a gente tem o uso da coluna, a gente faz um mau uso durante uma vida inteira, vai chegar um momento em que esse desgaste vai acontecer e vai gerar dor também. Tem fatores genéticos, algumas doenças, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e, de repente, algum trauma que possa existir. Então, isso tudo vai causar dor na coluna. Pode passar, Ju. Uma das causas que a gente não pode deixar, né, de falar também, que são as emocionais ou as psicossomáticas. Por quê? Nós sabemos que o estresse crônico, né, a gente está falando aqui não de um estresse de um dia, dois, aquele estresse crônico, ele vai gerar uma alteração, vai aumentar o cortisol na corrente sanguínea. Esse cortisol, até vou passar isso, vou deixar para passar isso na próxima página, que está lá, não vou pular, né? Mas ali, como consta, então a ansiedade, a depressão, o estresse vai gerar dor crônica, sim. E por que essa dor crônica, ela ocorre justamente na coluna? Porque a coluna é o nosso suporte, né? É aquilo que nos sustenta para a vida, é aquilo que nos segura para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, é ali que a gente vai descarregar nossas tensões crônicas, né? Pode passar, Ju. Bom, então, falando um pouquinho, eu fiz esse passo a passo para ficar um pouquinho mais fácil o nosso entendimento, né? Esse estresse crônico, associado com a falta de relaxamento, com a compensação ou uma atividade física, ele vai gerar um aumento no cortisol. Esse cortisol, ele vai estar em maior quantidade no sangue quando a gente acorda, certo? Esse é um hormônio que lá na antiguidade, quando o homem era caçador, ele era utilizado para que o homem pudesse fugir
dos perigos, né? Então, ele nos ajudou naquela época. Só que hoje em dia, ele acaba sendo jogado na corrente sanguínea em função de um outro tipo de estresse, que é um estresse de menor intensidade, porém de maior frequência, né? É aquele estresse do dia a dia, do cotidiano. E isso, a longo prazo, não vai ocorrer, não vai fazer com que esse cortisol diminua, né? Ele vai estar sempre presente em alto nível na nossa circulação. O que isso provoca? Uma contração muscular contínua, principalmente na região das costas. Essa contração muscular contínua que a gente faz de forma involuntária vai gerar um consumo elevado de oxigênio, para que esse músculo possa contrair. Vai acumular o ácido lático, e esse acúmulo de ácido lático vai gerar, resumidamente, né, dores musculares crônicas, que vão aparecer geralmente na vida adulta, certo? Pode passar, Ju. Bom, no dia a dia, no consultório, assim, o que eu vejo? A coisa mais comum, né? Queixa de dor cervical e de dor lombar, tanto aguda quanto crônica. Só que o tratamento, como eu falei antes, não adianta a gente deitar numa maca, fazer uma sessão de osteopatia, de acupuntura, de fisioterapia, se a gente não conseguir eliminar a causa, né? Então, o tratamento, ele sempre vai ser multidisciplinar, certo? Quanto mais técnicas, quanto mais ferramentas a gente tiver para colocar em prática, para atuar nisso, mais resultados a pessoa vai ter. Tanto no local, né, na sessão, quanto no dia a dia, que é o que a gente vai falar mais adiante. Pode passar, Ju. Ô, Ju, tu vai ter que... Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu só vou ter que mudar a posição do... Tá, consegui. Mudar a posição da nossa telinha aí. Aí a gente está falando em dor, né? Só que além de dor, existem outros sinais que fazem com que a gente deva refletir e procurar ajuda, né? São sensação de fraqueza. Essa fraqueza se dá geralmente nos braços ou nas pernas. Aquela sensação de formigamento também, né? Que é mais comum ocorrer nos punhos, nas mãos ou nas pernas, nos pés. Alterações nos hábitos intestinais, no sistema urinário. Limitação nas atividades diárias, ou seja, a pessoa ela está desenvolvendo certas limitações que são sutis, mas elas estão sendo cada vez maiores, né? Ou mais grave, dificuldade para andar, para se locomover, e a dor que se irradia para os braços e para as pernas. Geralmente, dor irradiada, ela é uma dor nervosa, não é uma dor apenas muscular. Esse músculo, ele é inervado por um nervo que sai da coluna. Se lá na região, lá na raiz nervosa, ele está sendo comprimido, irritado, essa dor vai descer para o braço, vai descer para a perna. Não significa que a gente tenha um problema no braço ou na perna. Aí nós temos que considerar o que nós temos lá na coluna, tá? Então, tudo começa lá na coluna. Pode passar, Ju. Bom, vamos falar um pouquinho, eu fiz um resumo, assim, para não ficar muito difícil, colocando o sintoma, o que gera esse sintoma, tá? E depois, no finalzinho, eu coloco os olhos indicados para cada situação. Vamos falar, então, a dor de cabeça, a dor na cervical, na nuca, né? E a dor nessa região aqui do trapézio, nos ombros, ela sempre vai ter uma relação com a tensão emocional, preocupação, medo, insegurança, sobrecarga na rotina de trabalho, nos cuidados do lar, enfim, isso vai gerar essa tensão na região mais superior. A dorsalgia, pessoal, seria a dor que a gente sente bem nessa região aqui no meio das costas, tá? Entre as escápulas, entre a cervical e a lombar, certo? Ela vem de uma sobrecarga de trabalho. Sabe aquela pessoa que parece que carrega o mundo nas costas? Ela sempre tem uma tensão na região da dorsal. Ela coloca todo o peso da vida dela nessa região. E também tem relação com a falta de apoio emocional, tá bom? Já a dor lombar, no sentido emocional, é aquela sensação de falta de suporte material, dificuldade de se adaptar às mudanças na vida. Essa mudança, ela pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma mudança de residência, de cidade,
qualquer mudança que ocorra na vida da pessoa e que inconscientemente ela está tendo dificuldade para se adaptar, pode gerar, sim, uma crise de dor lombar, que também tem relação com o medo, né? Medo, ele afeta rins, e rins vão se refletir lá na nossa coluna lombar, ok? Bom, então eu fiz um resuminho ali de quais seriam os mixes, né? Para todas essas questões. Para que a gente procure um equilíbrio, calma, um relaxamento, um alívio e gratidão, eu coloquei alguns itens ali, tá? Que são o Wintergreen. O Wintergreen é um óleo, é um mix de óleos essenciais que eu utilizo muito na rotina, no dia a dia, com o objetivo de relaxamento, não só muscular, mas também emocional, tá? Esse seria o uso tópico e também a gente pode inalar ele. Aí vem a lavanda, a nossa conhecida lavanda, né, que todo mundo usa, tanto na região de tensão quanto na inalação, e ela também pode e deve ser ingerida num momento de maior crise de ansiedade, tá? Ou umas gotinhas embaixo da língua, ou na cápsula. O peppermint, que é o hortelã-pimenta, ele é um óleo muito poderoso, muito forte. Eu recomendaria ele para utilizar mais naquelas questões de dor aguda, né? Depois eu vou entrar um pouquinho mais a respeito disso também. Na dor crônica, não é que ele não vai ser eficaz, ele pode ser eficaz também, mas eu recomendaria ele mais para aquela tensão aguda, porque ele gera uma refrescância, né? Ele ajuda a relaxar aquela musculatura. O frankincense, então, seria mais recomendado para a região da coluna ou a ingestão, o uso tópico ali na coluna, né? Ele é um neuroprotetor, então ele vai estar protegendo nossa coluna daquele desgaste que vai acontecer ao longo da nossa vida. A camomila romana, como já diz, né? Todo mundo conhece o chá de camomila, então é um ótimo calmante. O basil para as questões de excesso de cortisol no sangue. Depois eu vou falar um pouquinho dele. E também o alecrim. O mix tranquilizante, que traz paz interior e serenidade, vai então aparecer o vetiver, que é um óleo maravilhoso, principalmente para o sono, né? Juntamente com lavanda, o ylang-ylang, novamente entra o frankincense, a salves clareia, e agora eu vou falar um pouquinho a respeito de outras causas de dor na coluna também, né? A seguir na visão da osteopatia. Para o estresse crônico, tensão mental, agora falando do cortisol novamente, então ela vai aumentar o cortisol no sangue, vai gerar dor muscular. Então, aonde que ele é produzido? Esse cortisol é produzido lá nas glândulas suprarrenais, que ficam na região da lombar. Então, existem 2 ou 3 formas de utilizar ele. Ou a gente passa, juntamente com óleo vegetal, na lombar, nessa região onde se encontram as glândulas suprarrenais, na planta dos pés, que a gente sabe que é um dos lugares que ocorre uma maior absorção, e 2 gotinhas embaixo da língua no final do dia, para ajudar também a acalmar, baixar os níveis de cortisol e ajudar na insônia, para quem tem problema de sono. Pode passar, Ju. Bom, esse é um músculo que poucas pessoas conhecem, né? Ele é chamado de psoas, é o músculo da alma, de acordo com a medicina tradicional chinesa, tá? Isso já vem lá da acupuntura. O que causa tensão do psoas? Então, são vários fatores, tá? A tensão emocional, o sedentarismo, a pessoa fica muito tempo sentada ao longo do seu dia. Ele é um músculo que vai unir o tronco às pernas. Então, ele sai lá da nossa lombar, vem para frente, a gente consegue palpar ele a 2 dedos do umbigo. Então, nós temos o psoas direito e esquerdo, passando na lateral do umbigo, 2 dedinhos na lateral, tá? O que acontece? Como é que eu sei que o meu psoas e o meu ilho psoas está tenso? Quando eu caminho ou quando eu sinto uma dor na região da virilha. Essa dor que vai lá na virilha, ela pode estar saindo ali de cima do psoas, né? E quando eu sinto dor na lombar também, esse psoas pode estar bastante tenso. Aquela pessoa que fica muito tempo sentada com o quadril flexionado, ela vai estar utilizando esse músculo, ele vai estar contraído o tempo todo. Dificilmente a gente relaxa esse músculo, porque a gente está mais tempo sentado do que utilizando ele no movimento com a perna para trás, né? Então, para liberar esse psoas e o ilipsoas, que seria a continuidade dele, a gente ficaria deitado, de barriga para cima, joelhos dobrados, e nessa região do abdômen,
principalmente ao redor do umbigo, 2 dedinhos do umbigo, a gente pode utilizar esses óleos aqui e fazer uma massagem. A gente pode montar um mix ou usar um ou outro, aí vocês vão definir qual que fica melhor, tá? Que é o cipreste, que é ótimo para circulação, o peppermint, que é muito bom para dor também, o basil, o grapefruit e o lavanda, tá? E se tiver uma dor mais forte na palpação, ali onde vocês sentem pessoas mais tenso, enrijecido e dolorido, aí eu recomendaria, então, o Deep Blue. O Deep Blue pode ser esse aqui, que é a pomadinha. Ela vem prontinha, né, para o uso. Ou a gente pode fazer o uso do óleo essencial puro, né? Também diluído com os outros óleos. Dá para fazer um mix com todos esses aí. Certo, pessoal? Vamos passar, Ju? Márcia, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que eu faço aqui em casa. Eu gosto muito de usar a pomada como um carreador, e aí muitas vezes eu pingo Também. junto o óleo essencial para O óleo, potencializar. para potencializar, perfeito. Se for uma dor aguda, então, foi bom tu falar, Ju, se for uma dor mais aguda, a gente pode potencializar com o Deep Blue óleo e o copaíba, né, que é um anti-inflamatório. Então, também pode ser usado isso aí. Bom, não são apenas alterações posturais e nem o que a gente falou que reflete dor na coluna, né? Existe uma coisa que poucas pessoas sabem, que são problemas digestivos que vão refletir em determinadas regiões específicas da nossa coluna. Então, conforme a dor, eu vou passar para vocês agora qual seria a possível causa, né? Para definir a causa exatamente, teria que avaliar, testar, palpar, né? Mas o que poderia ser possivelmente a causa de uma dor de cabeça? Se essa dor de cabeça tem relação com o nosso fígado, com a nossa vesícula ou com o estômago, geralmente nós vamos sentir ela na região frontal. Então, aqui na região da testa, certo? E tanto quanto na região cervical, nós temos um estômago, tanto que o primeiro ponto de acupuntura do estômago é o E1, que sai aqui do cantinho do olho. Então, ele vai refletir a dor aqui nessa região da cabeça. Normalmente, pessoas que têm uma má digestão ou alguma intolerância alimentar, elas vão ter dor de cabeça, que não é bem uma dor de cabeça, né? É um reflexo do estômago nessa região frontal, tá? Claro, o estômago vai refletir ali por uma má digestão, ok. Porém, nós temos também o aspecto emocional que também influencia no funcionamento do estômago. E nesse sentido, o que acontece? Excesso de preocupação, excesso de concentração e pessoas que estudam muito. Então, elas podem ter um problema estomacal que vai gerar uma má digestão e que vai gerar dor de cabeça. Então, é causa e consequência, né? A causa está no emocional, vai para o estômago e do estômago vai para a coluna e vai para a cabeça também, tá? Aí tem aquela dor em capacete que eu digo, né? Aquela dor no topo da cabeça, que também vai pegar na região da cervical. Essa seria provocada mais pelas alterações de fígado e vesícula que ficam do lado direito do abdômen, tá? Tanto que na osteopatia, quando a gente avalia uma cervical, a mobilidade articular, o que é comum encontrar? Uma cervical alta do lado direito, tensionada ou com algum bloqueio, que vem do fígado e da vesícula. Daí nós podemos encontrar uma cervical média do lado esquerdo, que tem relação com o estômago, que fica à esquerda. Não é regra, tá? Mas pode acontecer. E aí, quando a pessoa chega com dor na cervical, eu sempre pergunto se teve algum problema digestivo há alguns dias, porque às vezes essa dor pode ocorrer dias depois do acontecido, né? A pessoa bebeu, comeu, passou mal, uma semana depois vem a dor de cabeça. Então, a gente tem que considerar também esse processo digestivo aí. Se a causa for estomacal, for digestiva, aí o que a gente vai utilizar? O lemon, que é muito bom, assim como o Zendocrine, né, para fazer um detox do fígado, o Zengest, que vai atuar em toda a parte digestiva, e o Copaíba, certo? Esses todos em cápsula, a gente pode usar. Ju, me corrija se eu estiver errada, 2 ou 3 vezes por dia? Pode, aí tem que ver o peso da pessoa, né? Tá. Mas pode sim. A quantidade de gotas, né? Mas Uhum. uma frequência de 2 vezes ou 3 por dia em Isso. cápsula. Uhum. Para tratar e também, obviamente, tentar eliminar a causa, né? Que seria emocional e digestiva.
Então, aí seriam mais fatores que a gente tem que cuidar e não apenas usar os olhos, tá? Próxima, Ju. Márcia, eu acho que ali que ficou fora do slide o peppermint massagear nas têmporas, né? Que tu falou. Não entrou? Não, mas tá Tá. aqui nesse. Também Tá. indica, né? Também indico. Tá, se a dor for nessa região da cabeça, nos temporais, essa dor geralmente vai ser uma dor mais aguda, né? Aí a gente pega o peppermint, pode ser diluído com um pouquinho de óleo vegetal e passa e massageia as têmporas. Massageia até sentir o alívio. Ele é muito bom. Então, a dor de cabeça que a gente estava falando, né? Quando é nas têmporas, na região frontal, cervical e dorsal. Daí, nesses casos, a gente usa aqueles óleos essenciais, tá? Bom, deixa eu só tirar aqui que tá ficando bem na frente do meu texto. Ok. Agora tem uma outra questão que é muito comum, que provoca muita enxaqueca, não é dor de cabeça, gente, é enxaqueca, assim, aquela dor terrível, né? Que é o apertamento ou bruxismo. São duas coisas diferentes, tá? O que gera esse apertamento ou bruxismo? Emocional, novamente, né? Ansiedade, insegurança e também alguma alteração na oclusão. Se eu tô com uma oclusão alterada, meu sistema nervoso central vai lá tentar fazer um desgaste daquele contato prematuro no dente para que ocorra a mordida correta. Mas geralmente vem acompanhada com o emocional, tá? O apertamento a gente faz às vezes durante o dia sem perceber e de forma totalmente inconsciente enquanto dorme, que é o apertar os dentes. Então, quem tem apertamento nem sempre sabe que tem esse apertamento. A pessoa acorda com tensão na cervical, com uma tensão na mandíbula, geralmente é maior de um lado do que do outro, porque o apertamento pode ocorrer e ser mais forte de um lado, né? E o bruxismo já é aquele ranger. Então, a pessoa aperta e movimenta a mandíbula de um lado para o outro. E esse é audível, né? Quem dorme com a pessoa percebe e escuta esse movimento. O que vai provocar? Isso vai provocar uma tensão dos músculos mastigatórios, tá? Existem vários, mas os principais seriam o temporal, o masseter. Se vocês colocarem os dedinhos aqui nesse ângulo da mandíbula e apertarem os dentes, ele vai saltar. Aí, na parte interna da boca, nós temos pterigóide lateral e medial também, que vão atuar. E esses músculos mastigatórios com excesso de tensão vão gerar uma cadeia de lesões, que ela começa na cervical, vai para a cabeça e pode descer até o pé. Por isso que é tão importante a gente ter sempre o uso da musculatura mastigatória de forma bem simétrica, né? Assim como a gente usa os dois pés para caminhar, a gente tem que mastigar dos dois lados. Isso é fundamental, muito importante, tá? Porque senão a gente vai desenvolver mais um lado do que o outro, e isso vai gerar disfunção temporomandibular. E essas disfunções, elas demoram para serem corrigidas. Tem que fazer fisio, acupuntura, ir no dentista, então é um problema. Eu costumo dizer assim, a pessoa que mastiga só de um lado é como se estivesse andando num pé só. Tamanho é o estrago. Então, a gente tem que cuidar, certo? Bom, se a causa dessa tensão for o apertamento, for o bruxismo, a gente tem que atuar no emocional e também na região, no local, tentando soltar essa musculatura, né? Para atuar no emocional, temos o Balance, temos o Serenity, temos o Lavanda, temos o Lemongrass, todos eles vão atuar nesse equilíbrio emocional. A pessoa pode utilizar esses óleos antes de dormir, no difusor, pode inalar na conchinha, passar na planta do pé e, principalmente, usar o lavanda. Ele não precisa nem ser diluído, mas se quiser pode diluir. E fazer uma massagem nessa região aqui dos músculos mastigatórios, que é o temporal e o masseter. Pode fazer sem medo, com bastante pressão, para tentar dar uma relaxada nessa musculatura, para que ela, estando relaxada, enquanto a gente dorme, ela consiga trabalhar o mínimo possível, tá? E dessa forma a gente vai estar prevenindo, então, o apertamento ou o bruxismo. A outra questão que eu sempre peço também para as pessoas fazerem é colocar uma bolsa de água quente no travesseiro, deitar de lado, para que essa bolsa ela pegue toda a hemiface e que ela relaxe essa musculatura antes de dormirmos. Então, já vai estar dando um incentivo a mais aí para o músculo se manter relaxado enquanto a gente dorme. Porque esse apertamento, gente,
ele, a longo prazo, ele gera tanta dor na coluna que vocês não fazem ideia. É bem difícil de eliminar depois, tá? Então, quanto mais a gente trabalhar nesse sentido, melhor. E os músculos mais fortes do nosso corpo humano são os músculos mastigatórios. Então, a gente não precisa deixar eles mais fortes, né? Pelo contrário, a gente precisa relaxá-los. Certo? Ô, Marci, tu sabe Diga. que eu já indiquei um blending para fazer para essa questão aqui do maxilar, com manjerona e serenity. É sensacional, Manjerona. super funciona. E às vezes foram Tá. pessoas que não sentiram diferença usando o lavanda. Lavanda. Sim, porque o Aí, Serenity é um mix que tem lavanda e o manjerona é muito calmante também, né? Tá, uhum. boa. Bem bom saber, vou começar a encaminhar isso aí também. Manjerona é relaxante muscular. Inclusive, eu não sei se a Érica está aqui, ela chegou a deslocar a mandíbula. E aí eu indiquei para ela esse blending e ela disse que ela chegava a ficar enjoada porque ela sentia relaxar na hora. Na hora. Ela disse que era instantâneo. Uhum. Ai, que legal. Eu tenho um paciente específico para encaminhar isso aí. Bem legal. Então. Vou passar. A gente vai trocando, né? Isso aí, vivendo e aprendendo, né? Uhum. Deixa eu passar aqui, peraí. Bom, então falamos da dor de cabeça, falamos da dor cervical, né, que é a região mais afetada. Agora a gente vai para a parte da coluna dorsal média, né, que é essa região, né, que fica entre as escápulas. Começa lá na primeira dorsal, que é T1, e termina mais ou menos aqui na T12, são 12 vértebras, tá? Então a dorsal é a parte mais longa da nossa coluna. Normalmente ela incomoda por reflexo de tensões e também de alterações no funcionamento do aparelho digestivo, tá? O fígado e a vesícula, eles ficam mais à direita e eles vão gerar geralmente dor na região da dorsal mais baixa, ali entre a 9ª e a 10ª vértebra. Eu digo 9ª e 10ª vértebra, mas falando também da musculatura, tá? O estômago, ele fica à esquerda e ele vai gerar mais dor e tensão na região da 5ª, 6ª e 7ª vértebras dorsais. Além disso, a gente tem muita tensão no diafragma, na fáscia, nos ligamentos, tudo isso compõe o nosso aparelho digestivo. E tudo isso está relacionado anatomicamente com a nossa coluna, por isso que tudo vai desencadear um processo de dor reflexa na coluna. Por exemplo, a pessoa passou por uma crise de gastrite ou teve algum problema de fígado, tratou, passa alguns dias, ela começa a sentir dor na dorsal. Adianta eu chegar lá na dorsal e tratar? Não. Eu preciso fazer toda uma avaliação, né, para descobrir se nós temos causa digestiva. Ajuda a passar óleo? Ajuda, mas a gente também tem que tratar o digestivo. E também o emocional, né? Se ele estiver envolvido nesse processo de alterações digestivas. E aí entra novamente para o fígado, então, o Zendocrine, o Lemon, entra o Zengest e o Peppermint, que são ótimos para o estômago. Tem mais algum aí, Ju, que não tá aparecendo na tela, de óleo essencial? Peraí que eu vou ver o próximo Não, slide. são esses aí. Eu estava olhando aqui. Não, são só esses aí. Ô, Marci, tem gente querendo fazer pergunta. A Miriam levantou a mão. Tu acha que a gente deixa para o final ou ela pode fazer? Não, pode fazer. Miriam, quer abrir teu microfone? Deixa eu ver. Ela tinha levantado a mão. Eu não enxergo vocês, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Pode falar, Miriam, se tu quiser abrir o microfone. Senão a gente segue adiante, então. Então, segue. Muito bem. Vamos falar agora da região da lombar baixa, né? Ups. Não. Aqui. Eu passei demais? Volta uma. Deixa eu ver, acho que passou duas. Peraí. Não, aí já foi. Pode passar outra. Aí.
A gente fala em dor, né? Mas eu não separei muito a questão de dor aguda e dor crônica, mas na lombar eu preferi fazer essa diferença, porque existe uma diferença de causa, de sintoma e de tratamento, tudo muda. Nós temos dor lombar aguda e temos dor lombar crônica. A dor aguda, ela pode ser reflexa de uma crise renal, tanto que existe teste para a gente diagnosticar. Pode ser reflexo de uma hérnia de disco, essa hérnia pode estar lá há 10 anos e resolver agudizar, então ela também pode provocar dor, algum trauma ou um processo degenerativo. O processo degenerativo, ele é crônico, mas também pode se tornar agudo em um momento da vida em função de algum movimento, algum esforço que a pessoa fez, tá? Então, em caso de dor lombar aguda, o que a gente vai usar? Copaíba, que é um ótimo anti-inflamatório, a gente pode fazer um mix, se bem que o Aroma Touch é um mix, né, Ju? Mas, para quem não tem o Aroma Touch, então pode fazer um mix com o Deep Blue, o Peppermint e o Copaíba. Tem mais algum que eu esqueci aqui, Ju, que tu poderia me recomendar para dor aguda? Eu acho que basicamente são esses, a ajuda dos universitários. A Lu botou ali no chat que para mandíbula também, para bruxismo, é bom o Aroma Touch, porque ele é um mix muito completo, né? Ele é sensacional. Tá, obrigada, Lu. O Intergreen também. O Intergreen, verdade? Eu acho que o Intergreen eu coloquei na dor crônica, mas ele também serve para dor aguda. Vamos passar, Ju. Vamos ver se está lá, na dor crônica. Vamos lá. Bom, a dor crônica, ela já tem um outro viés, né? Ela ocorre de uma forma lenta e gradual, ela não é aguda, né? A dor crônica é aquela que começa devagarinho, se a gente não der importância e não tratar, ela vai aumentando. Geralmente, aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentadas, ou ficam muito tempo em pé, em má postura, ou fazem movimentos repetitivos ou esforços de forma errada, né? Movimentos errados, carregando peso. Ela também se dá nos processos degenerativos, então vocês viram que o processo degenerativo ele pode provocar dor aguda e pode provocar dor crônica também. É muito comum no sedentário, quem não faz atividade física, tá? Nesse caso, os óleos indicados, então, eu coloquei o Deep Blue, que pode ser a pomada ou o óleo. A copaíba sempre, em caso de dor aguda, seja lombar ou qualquer outra parte do corpo, tanto muscular quanto articular. O Aroma Touch novamente. Aí entrou o Intergreen, que é esse mix de óleos essenciais, que é maravilhoso, o aroma dele é muito bom. O Lemongrass, que relaxa também, né? E o Pastance, que a lombar, ela tem um fundo muito emocional também, né? Então, o Pastance ajudaria a acalmar e ajudaria a aliviar a dor. E o outro que eu coloquei ali, que ficou meio escondidinho, é o Frankincense. Mais uma vez, né? Sobre as vértebras da coluna, provocando aquela proteção, aquela neuroproteção, né? Contra os desgastes. Isso aí. Dor na virilha, eu vi ali agora a Elaine, né? Dores na virilha em alguém que não trabalha, deixa eu ver. Em alguém que não trabalha sentada, fez bariátrica há 3 anos, poderia ser da mesma causa que tu falou antes, tá? A bariátrica, ela é feita, aí eu teria que avaliar para ver o tamanho dessa cicatriz, né? Dependendo de como essa cicatriz está, se tiver uma aderência, essa aderência só pode ser descoberta se for palpada, né? Então, se houver uma aderência, uma tensão de fáscia, sim, essa dor ela pode descer pela perna inteira. Então, pode ter relação com a cirurgia. Inclusive, assim, ó, trabalho muito com mulheres que fizeram cirurgia plástica, abdominoplastia, que tem aquela cicatriz no baixo ventre de um quadril até o outro, né? Tu olha para a cicatriz, ela tá bonitinha, perfeitinha, e a pessoa começa a referir dor, ou na virilha, ou na região do diafragma, na região do fígado. A dor, ela se espalha, ela vai. E às vezes ela começa a acontecer uns 10, 20 anos após a cirurgia. Aí eu testo, tem aderência, trata aderência, a dor vai embora. Eu já peguei pessoas que já tomaram tudo que é tipo de medicação, sem melhora, porque tinha uma simples aderência ali atrapalhando o fluxo de movimento. Então, eu uso muito óleo essencial também para trabalhar essas aderências, né? Ajuda bastante. Mas o mais importante é a fricção, para liberar a aderência e para resolver todas as questões que vão acontecer muitos anos depois do procedimento cirúrgico. Então, é bem comum. Não sei se eu respondi deixa eu te perguntar.
Esses últimos óleos aqui que tu indicou, por exemplo, a copaíba, tu indica o uso tópico ou ingestão bastante? Claro, dependendo do caso, né? Tem que avaliar, Sim. mas o tópico tu utiliza bastante também? O tópico seria mais indicado para dor articular. Não que não possa ser utilizado na dor muscular. Se for uma dor muscular aguda, sim. Dor articular, geralmente é a dor aguda, né? Dificilmente eu vou ter uma dor articular crônica, apesar de que pode acontecer. Mas também na forma em cápsula. Uhum. Tá. Tá. Eu acho que aqui a gente terminou, vou parar de... E aí Foi vamos o abrir último para slide, aquele perguntas. ali? Era o último, Ah, já foi o último. Tá. Isso, Foi Aí eu não rápido. sei quem tem perguntas, né, Márcia? Sim, quem quiser tirar alguma dúvida. A Márcia é muita coisa. rápida para passar o conteúdo, né, Ai, gente? eu Muito sou conteúdo, VaptVupt. meu Deus do céu. Mas a É que, proposta na é essa, verdade, né? não dá para entrar muito nos detalhes, né, Ju? Senão fica muito técnico e foge muito do conhecimento da maioria, né? Então, preciso colocar de uma forma que fique tranquila, fácil de ser entendida, né? Sim, não, mas aqui já deu um guia, já deu uma base para a gente entender bem, né? A Virgínia tem uma pergunta. Virgínia, tu quer botar no chat ou tu quer abrir o teu microfone? Fica à vontade. Opa, A Tatiane também Tati, tem uma Tati, pergunta. tá. Tá, Tati Ela vai vai escrever. escrever. Muito barulho. Era a Tati. Eu falei Virgínia. É que a Tati tem filho pequeno. Acho que é por isso. Pode ser. Enquanto ela escreve, alguém tem pergunta aqui para fazer, já ir fazendo aqui? Nossa, uma aula maravilhosa, né, Ju? A gente fica pensando que horas que é a massagem. Uhum. O legal, Cíntia, é que a gente tendo o conhecimento dos olhos e tendo os olhos, cada sintoma desses, tu vai atrás da causa, né? Ah, não, agora tu já sabe que a tua dor de cabeça, tua dor na cervical, talvez não esteja ali, né? Talvez seja de um outro processo que é bem à distância e que se tu souber identificar os sinais, conforme o que eu falei, tu consegue te trabalhar melhor, né? Vai na causa e não na consequência. Sim. O Márcio, tu sabe, a Mena escreveu ali, mas eu acho que foi Copaíba, sublinhou. Copaíba. Não foi cocaína. Sim. Não. A copaíba Ju, sublingual, nossa, é poderosa, né? Ju, Uhum. vocês estão me ouvindo? É a Tati, consegui abrir Sim, aqui. Tati. Uhum. Oi, Tati. Então tá bom. Boa noite, meninas, né? Obrigada, Marciane, né? Isso. Pela aula, né? Eu que Muito, agradeço. muito produtiva e obrigada pelo seu tempo, né? De compartilhar. O que eu vou perguntar, eu imagino que é algo bem genérico, né? Eu entendo que precisa, principalmente, aí de diagnóstico, tudo que você já falou, principalmente para a gente resolver a causa, né? Uhum. Mas enquanto a gente não tem a possibilidade ainda de resolver a causa, talvez amenizar, né? Vamos dizer, o desconforto, né? Ok. Então, por exemplo, meu marido, ele tem muita dor no pé a hora que ele acorda. Ele fala, eu não consigo pôr o pé no chão. Ele Uhum. tem 40, vai fazer 45 anos, ele é bem magro, assim, acho que pesa 70 quilos, né? E tem quase 1,80 m. Então, ele é magro, porém bem sedentário, não faz atividade física. Tem uma alimentação regular, né? Ele é mineiro, adora aí um bacon, né? A gente controla o colesterol, mas é sedentário, porém magro. Ok. Mas ele trabalha, né? Um pouco de parte de fábrica operacional, então tem dias que excede. Ele trabalha mais em pé ou sentado? Então varia.
Varia bastante. Tipo, esses dias ele está trabalhando bastante sentado, porque está trabalhando na parte de home office, mas ele trabalha na fábrica, indústria, né? Na parte de produção de cerveja. Então, é muito. Tem dia que o trabalho é bem pesado, né? Uhum. E então, o que eu, assim, no meu conhecimento, naquilo que eu busco, né, o que eu observo e estudo, assim, de uma forma bem, não é minha formação, a área da saúde, né, Uhum. mas no que eu me informo, eu fiz balé há muitos anos, então eu percebo que a questão da pisada dele, assim, não é uma pisada adequada, por isso que eu falei que eu sei que não vamos resolver a causa, né, mas até se isso influencia, se essa pisada, porque o que eu aprendi, a gente pisa primeiro com o calcanhar e depois a gente faz a planta do pé completa, né? Como a gente faz aquele desenrolarzinho da coluna, né? Da última Sim. vértebra e vai vértebra a vértebra. Então eu sinto que ele pisa com o pé inteiro, com o pé um pouco para dentro, assim, né? As pontas para dentro. E então eu vejo que isso não é uma pisada legal, né? Tipo assim, eu já corri, fiz balé, então eu tenho um pouco de noção dessa parte, né? Faço Sim. pilates, um pouco de noção dessa linguagem do corpo. Você acredita que essa pisada é inadequada, vamos dizer assim, ela pode realmente influenciar bastante nisso, né? Isso é uma pergunta só bem Uhum. simples, assim, para você me responder, não vamos entrar nisso, Sim, sim. mas o que a gente, eu vi aqui, né, bastante coisas, né? Uhum. O que a gente poderia trabalhar nessa questão dos olhos, né? Porque a gente está nessa busca de um profissional, atividade física, mas nesse trabalho exatamente combinado, que é o que você falou, né? Se você tem um profissional e tem os olhos, o resultado é muito melhor. Se eu trabalho só com os olhos, eu vou ter um resultado mais Isso, é singular. multidisciplinar. Uhum. Isso, então Bom, assim, acho que eu falei aí o bem não, amplo. eu entendi a situação. Então, primeiro a gente teria que ver, por isso que eu te perguntei se ele trabalha em pé ou sentado, você disse que é bem variado, ok. A pisada não deve ser a correta, isso influencia e muito nessa questão da dor, tá? Se ele tem uma pisada mais anterior, mais posterior, mais medial, mais lateral, tudo isso vai influenciar nesse processo de dor. Isso pode gerar uma tensão na face plantar, né? A face é como se fosse uma segunda pele que a gente tem embaixo de toda a nossa pele do corpo, e ela é onipresente, ela está presente em todas as estruturas do nosso corpo. A tensão dessa face lá na planta do pé vai desencadear dor naquela região que fica no arco plantar medial, não sei se você me entende, na parte de dentro do pé, naquele arco, que ele pode Onde, ter o arco desabado, né? Ele pode ter porque esse arco. tem o lance do pessoal que não andou muito descalço, e aí não formou legal o arco do pé, aquela parte interna, é isso? Isso pode ser genético também. O arco plantar desabado, né? A pessoa é uma característica dela, independente se ela tenha cuidado disso ou não na infância, ou até na fase adulta, né? Então, o arco plantar desabado é uma das causas de fascite plantar, que seria uma dor nessa região que vai entre o calcanhar e a parte média, a parte de dentro da planta do pé, que é pior sempre eu colocar o pé no chão pela manhã, né? Pode ser também um esporão de calcânio, mas aí teria que fazer um raio-x para definir melhor, né? E aí o que acontece? Se a pessoa é sedentária, provavelmente ela deve ter uma tensão maior de panturrilha, encurtamento na panturrilha, e só isso já gera tensão na face plantar. O que eu recomendaria? Alguém até colocou no chat ali, fazer escaldapé, né, com Deep Blue e Copaíba, acho bem legal, mas o importante é soltar a face plantar. Então, a gente pega o óleo, né? Pode pegar o Deep Blue, pode pegar o Aroma Touch, o Wintergreen, o Lavanda, todos esses óleos que eu falei para relaxamento da musculatura, e trabalhar essa face plantar, massagear, né? Com bastante força, bastante pressão, e alongar a panturrilha. Você sabe como alongar a panturrilha? Deve saber, né? Você fez balé. Então, alongar bastante a panturrilha e alongar a planta do pé. Ajudaria bastante. É o que eu recomendo. Tá. Aí ele pode fazer à noite antes de dormir, porque acorda ruim, né? Sim, exatamente, é o melhor horário. Uhum. E de repente, antes de sair da cama de manhã,
que ele pode fazer? Ele fica de barriga para cima, levanta o pé, faz de conta que a minha mão é meu pé. Levanta a perna em direção ao teto e puxa os dedos do pé na sua direção, levantando o calcanhar. Então, ele já pode alongar a panturrilha antes de colocar o pé no chão. Talvez ajude. Né? Tá, Precisa joia. mobilizar e relaxar, tudo do joelho para baixo, não só a planta do pé. De preferência, toda a Tá, panturrilha também. Obrigada, viu, meninas? De nada. Obrigada, Tati. Ver o meu marido tinha uma época que ele acordava de manhã com dor na planta do pé para botar o pé no chão de manhã, e realmente é massagem, soltar. Liberação miofacial, né, que a gente chama, massagem. Uma coisa que ajuda também, eu lembrei agora, é o contraste térmico. O contraste térmico vai ativar a circulação. Né? Teve um paciente que uma vez eu indiquei, ele fez bem certinho, que são poucos que fazem, sabe? Ele fez e teve um resultado excelente. Nesse contraste térmico, a gente pode, inclusive, usar o óleo essencial na água, né? Não na água quente, mas talvez na água fria, né? Porque a água quente não vai ajudar muito. Então, a gente faz o contraste térmico para qualquer dor, gente. Crônica é muito bom. A gente pega um balde com água quente, mais ou menos uns 40 graus, e um outro com água fria, fria de torneira. A diferença entre a temperatura dessas águas deve ser de pelo menos 20 graus, tá? Daí a gente vai deixar em imersão a perna, o pé, de preferência até a região próxima do joelho. Quanto maior o contato com a água, melhor. A gente vai deixar em imersão por 3 minutos na água quente. Passou 3 minutos, 30 segundos na água fria para vir o choque térmico. O que o calor faz? Ele vai fazer uma vasodilatação lenta. E o frio vem e faz uma vasoconstrição rápida. Então, o que eu estou provocando aí? Uma ginástica vascular. Se eu estou provocando uma ginástica do vaso, o que ele vai fazer? Vai aumentar o fluxo sanguíneo, né? Vai fazer uma drenagem e vai ajudar a aliviar a dor também, porque o sangue vai ter que vir com tudo. Ele vai dilatar e vai contrair, vai fazer isso várias vezes. Então, a gente faz o quente e o frio 3 vezes. Começa sempre com o calor e termina com o frio. Esse seria o contraste térmico para problemas de membros inferiores. Nossa, certo. Nunca tinha ouvido falar nisso, Márcia. Não, e é tão antigo e tão simples e muito eficaz, sabe? Para quem tem problema de planta do pé, assim, é muito bom. Aí uma outra questão que eu acabei não esquecendo de falar para ela, procurar fazer uma consulta com um fisioterapeuta que tem especialidade em podopostrologia, tá? Para ver uma questão de palmilha, se tem indicação para usar palmilha postural ou não. Também seria legal. Eu falo, se ela saiu da sala, não sei. falo depois para ela. Pode deixar. É. Sim. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Nossa, adorei a aula. Que bom, Ju. Também gostei de falar. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando nos grupos o PDF, porque ali tem as receitinhas, os óleos que são indicados para cada caso, né? Eu passo para vocês. Tá. Que é muita informação, né, para armazenar. Ó, chegou a Sheila aí. Fala aí, Sheila. Só agradecer e parabenizar a Marciane, que é fantástico, que eu fiz de propaganda dela no meu grupo, nos meus amigos. Não deixem de assistir, porque ela dá uma aula, ela fez live comigo, foi uma aula. Só a gratidão, agradecer, porque você é fantástica. Tenho certeza que quem está assistindo aqui está muito feliz com todas as informações, todo mundo com colinha, que bom que vai sair PDF. Que bom, né? Parabéns, que você continue aí, essa fisioterapeuta e tudo que você tem, maravilhosa, parabéns. Pena que eu moro longe, senão eu ia aí só para fazer uma fisioterapia até para relaxamento. Mas um dia a gente vai fazer. Fica tranquila, a gente vai fazer. Com certeza, com certeza. Parabéns, Vamos nos parabéns. Obrigada, querida, muito obrigada. Sim, a Sheila já veio, já morou aqui um tempo, né? Quem sabe volta. É isso aí. Com certeza, com certeza. Agora nós estamos subindo, mas vamos voltar. Sim. Deixa eu parar de gravar.